Olá, que bom ter você aqui comigo. E agora a gente vai falar sobre tristeza, sobre esse tema que a gente levemente abordou e que agora a gente vai aprofundar falando especificamente sobre o que é tristeza, quais os sintomas e como ela pode afetar a nossa vida, mas principalmente duas dicas muito importantes para te tirar desse quadro. Sabe o que tem acontecido? É que a gente tem notado que as pessoas têm confundido tristeza com depressão. E é uma coisa muito importante a gente começar definindo isso, porque tristeza é uma emoção. É tudo aquilo que a gente tem emocionalmente linkado a essas janelas comportamentais. Isso é uma emoção. A tristeza é uma emoção. Em contrapartida, a depressão. O que é a depressão? A depressão é uma doença e que se manifesta, um dos potenciais motivadores disso, da depressão, na verdade, a tristeza. Interessante a gente fazer esse contraponto. Tristeza é uma emoção e depressão, que é uma doença, um dos fatores fundamentais da depressão é a tristeza. Mas você sabe que a tristeza, inclusive, ela é saudável durante um tempo, porque nós sentimos as coisas durante algum tempo, durante algum período. O problema é que essas emoções se arrastam durante dias, semanas, meses, anos. Esse é um sintoma da depressão, que daí a gente já vai para o campo da doença. Doença que pode ser tratada através de diversos mecanismos científicos e médicos nesse caso. Mas a gente vai falar de tristeza. O que é a tristeza? Como ela se manifesta na gente? Ela se manifesta através das nossas dores, daquilo que a gente sente emocionalmente. A perda de alguém, um fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de alguma coisa muito legal que você fazia, que de repente você não pode fazer mais. Isso vai te gerar a emoção da tristeza. Mas ela é fundamental para que a gente consiga aprender, necessariamente que a gente precisa aprender, através daquilo que aconteceu. Por exemplo, um final de um relacionamento. Acabou. Naquele momento a gente vai sentir tristeza, porque está passando por aquele momento difícil que a gente não queria que tivesse acontecido. Mas ele também é um potencializador para que a gente siga o nosso caminho, faça novas escolhas, conheça outras pessoas, tenha outros relacionamentos. E, enfim, é uma tristeza, mas ela vem também para enriquecer a nossa jornada nessa vida. E eu anotei algumas coisas aqui que são fundamentais para que a gente entenda sobre o que é realmente a tristeza. A tristeza é aquele desânimo, sabe aquele desânimo que você tem? Aquele desânimo que você tem em sair de casa, o desânimo que você tem em ir para o seu trabalho, o desânimo que você tem de se encontrar com seus amigos. Esse desânimo é um sinal muito forte de uma tristeza muito profunda que você está sentindo naquele momento. O desânimo, o não querer fazer mais, ou aquilo que você sempre gostou de fazer e que agora você não sente mais vontade de sair de casa e começa a inventar desculpas para você mesmo para não sair, para não ir lá. Ah, hoje eu tenho lá um encontro com meus amigos, eu tenho lá um encontro com as minhas amigas, mas eu não vou. Eu não vou porque está frio, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque está quente. Eu não vou porque eu quero ficar em casa, eu não vou. E eu acabo não indo, e eu acabo não fazendo. Eu não vou mais de encontro àquilo que me fazia extremamente feliz. Sintoma da tristeza, da emoção, da tristeza enraizada no teu coração. Então, a gente também vai falar dos problemas que a gente tem, né? Os problemas que nos desanimam, os problemas que nos colocam para baixo. Chegar na empresa que a gente trabalha na segunda-feira, né, e já ter ali
um baque com o nosso gestor e daí o diretor da empresa enlouqueceu e a gente está ali, está no lugar errado, na hora errada, a gente acha que é isso. Muitas vezes quando a gente tem a tristeza enraizada dentro da gente, a gente começa a acreditar sinceramente que tem uma nuvem em cima da nossa cabeça, que só chove na nossa cabeça, o resto do tempo tem sol, o resto do tempo para as outras pessoas tem sol, tem brilho, tem arco-íris, tem tudo, menos para a gente. E daí nada mais nos conforta. A gente começa a perceber que a nossa vida já não está legal, a gente começa a perceber que o relacionamento com as pessoas próximas a nós não está legal, o nosso relacionamento interpessoal não está legal, nada está legal, o trabalho não está legal, o lazer não está legal. Isso são características ou são movimentos que fazem você pensar: aonde é que está essa tristeza dentro de mim? Porque em algum lugar ela está e ela está latente e está me incomodando profundamente, porque a partir de agora já não consigo me mexer mais, eu não consigo mais ir de encontro àquilo que eu tanto gostava de fazer. Alguma coisa está errada. Quando a gente percebe que a tristeza nos afetou desta forma, está na hora de reverter o quadro. Está na hora de pensar o que o universo inteiro quer me mostrar com tudo isso que aconteceu. E o mais fundamental, se essa tristeza permanecer, fica a consciência de você realmente procurar uma ajuda. Porque daí talvez a gente tenha um problema mais sério. Porque um dos caminhos fortes da depressão é a tristeza. A tristeza no primeiro momento, é uma tristeza comum que a gente vai sentindo, depois ela vai se enraizando, ela vai se aprofundando e chega num determinado momento que ela é tão profunda, ela é tão enraizada dentro da gente, que a gente entrou no estágio de depressão. E aí é uma doença, e aí precisa ser tratada. Mas antes que isso aconteça, quando o teu organismo, quando a tua consciência está te dizendo que alguma coisa está errada com a tua tristeza, aí a gente precisa parar para pensar o que a gente pode fazer. E como somos seres conscientes, a gente precisa entender que em determinado momento a gente pegou o nosso foco e focou no problema que gerou essa tristeza. Você já parou para pensar nisso? Sabe aquela coisa que fica latente na tua cabeça? Aquela coisa que fica todo santo dia na tua cabeça? Quando você acorda, você se lembra. Quando você vai almoçar, você se lembra. Quando é de tardezinha, você se lembra. Quando é de noite, você vai dormir, você se lembra. E ela está latente na tua cabeça. Por quê? Porque o teu foco ficou no problema que te gerou essa tristeza. E daí muitas vezes as pessoas não conseguem dar a volta por cima. E eu vou usar um exemplo bem claro. Um amigo meu trabalhou durante muitos anos numa empresa e ele acreditou sinceramente que ele ia se aposentar lá. Era o grande sonho da vida dele. Chegou um belo dia que ele voltou de férias, chegou na mesa dele e ele notou que ele não tinha mais espaço naquela organização. Depois de quase 23 anos trabalhando numa só organização. E naquele momento, ele teve uma tristeza profunda, porque era o sonho da vida dele. E ele demorou muito tempo para se recuperar. E eu acompanhei isso e posso dizer, e tenho acompanhado várias pessoas que vêm conversar com a gente, que vêm trocar ideias com a gente a respeito disso. E eu notei nesse meu amigo em especial que aquele momento, aquele problema gerou uma tristeza profunda. E ele foi realmente do primeiro estágio ao último numa tristeza muito grande, uma tristeza profunda. E daí ele teve um lapso de consciência e conseguiu desfazer aquele foco concentrado que ele tinha em cima daquele problema que tinha arruinado na cabeça dele, com aquele mar, com aquele horizonte tão belo que ele tinha criado, através da expectativa dele.
Através do olhar dele, ele tinha criado um horizonte, e esse horizonte foi rompido. E olha só que interessante. Quando a gente tem o estado de consciência e a gente percebe que essa tristeza não pode mais vigorar na nossa vida, a gente começa a tomar atitudes. E olha só, além do foco, que é a primeira dica, se você focar muito o problema, você vai ter muitos problemas. Se você focar muito a solução, você vai ter muitas soluções. A nossa mente funciona assim, ela funciona com hiperfoco. O hiperfoco no problema, o problema vai ficar de forma exponencial. E daqui a pouco você vai estar se perguntando, é mesmo, isso já aconteceu comigo. Eu tinha um probleminha e eu fui gerando um problemão para a minha vida. É você que gerou através do teu foco. E daí a gente vai para outra coisa, que é a mudança de comunicação. A comunicação não verbal vai nos dar alguns métodos, vai nos dar algumas dicas de como proceder. É aquela história, já viu aquela pessoa que anda assim, curvada, com um olhar baixo, um olhar neutro, não é nem feliz e nem triste, sabe? Sabe aquela pessoa que tem um olhar neutro? A gente não sabe se está rindo, se está chorando. A comunicação não verbal, a comunicação que ela está comunicando com as outras pessoas, está comunicando com o seu microcosmos, está falando dela, está falando do sentimento dela, está falando das emoções dela. Emoções, tristeza, emoção, lembra? Tristeza, emoção. Andar muitas vezes curvado, olhando para baixo, cabisbaixo. Isso tudo é comunicação, uma comunicação não verbal. Mas atrás dessa comunicação, atrás de tudo isso que a gente acabou de falar, tem uma pessoa triste. Porque quando a gente está alegre, quando a gente está apaixonado, quando a gente está empreendendo em alguma coisa nova, a gente está feliz, radiante, e não cabe espaço para nós, através da nossa comunicação, da nossa leitura de mundo, de ficar olhando para baixo, de ficar cabisbaixo. Pode notar. Quando a gente está apaixonado, a gente faz 1000 coisas e está sempre rindo. Quando a gente está apaixonado pela vida, quando a gente está apaixonado por alguém, quando a gente está apaixonado pelo que a gente faz, aí a gente está feliz, está alegre, não cabe, não tem espaço para tristeza. Então a gente tem as duas dicas. Cuide muito do seu foco, o foco que você tem em cima daquela tristeza. Olha o foco que você tem. É importante, inclusive saudável, eu já falei sobre isso. Importante e saudável a gente sentir tristeza quando a gente perde alguém, quando alguma coisa na nossa vida acontece de uma forma muito séria. É importante que a gente sinta tristeza, porque é uma das nossas emoções. Mas ela tem um período saudável para ficar dentro de nós. Porque, por exemplo, quando você perde um pai, perde uma mãe, ou um irmão, a gente vai sentir a saudade. Quando a gente perde alguém, um ente querido, um tio, um avô, a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir a dor da tristeza. Mas essa dor da tristeza, com o tempo, ela vai amenizando. A saudade ainda vai permanecer, mas a dor vai amenizando. E conforme vai amenizando, a gente vai tocando a vida. A gente não esqueceu do que aconteceu. A gente sentiu. A gente sente saudade. Mas a gente vai tocando a vida. Porque é um ciclo natural. Então, o problema muitas vezes está no foco que você imprime, aquele problema que te gerou essa emoção de tristeza. E num dado momento, que nem eu falei agora há pouco, a nossa comunicação não verbal fala muito mais de nós. E muitas vezes a gente não percebe. Essas duas dicas são muito importantes para que você toque a sua vida de uma forma mais amena, mais sossegada. E isso tudo tem a ver com mudança de comportamento.
Ou ainda, mudança de padrão. Padrão. A gente está vibrando numa outra frequência. A gente entendeu, a gente sentiu, a gente teve aquele momento de tristeza, mas é um momento, porque é uma emoção, e essa emoção vai, ao longo do tempo, passar. Outras coisas não vão passar, mas a emoção da tristeza vai passar. Agora, se ela persistir, se ela se enraizar e a gente entrar num estado profundo de tristeza, aí nós temos o primeiro sintoma de uma doença chamada depressão. Então, eu acredito que ao longo desses minutos que a gente está junto aí, eu consegui passar para vocês alguma coisa sobre tristeza, que é o tema que a gente abordou, e a diferença entre tristeza e depressão, que depressão é uma doença, e as duas dicas muito importantes. Lembra? Foco e comportamento. Foco e comunicação são as duas dicas muito importantes para que a gente entenda que a tristeza faz parte da nossa vida, só ela não pode ficar enraizada dentro de nós.